Olá, queridos, eu sou o pastor Claudio Frois e estamos juntos para mais um subsídio da nossa lição da Escola Bíblica Dominical e queremos agradecer pelo convite que nos foi formulado pela Comissão de Educação e Cultura da nossa convenção, na pessoa do nosso amigo pastor Osiel Gomes. E o tema da lição de número 12, do dia 21 de junho de 2020, é a conduta do crente em relação à família. Que assunto maravilhoso, que assunto bom. E nós entendemos que a família é um grande projeto de Deus. E a Bíblia nos ensina como devemos conduzir bem a nossa casa, a nossa família. Aliás, a Bíblia está recheada de assuntos relacionados ao matrimônio, relacionados à família, relacionado à criação dos filhos. Como a nossa lição, de modo geral, está ensinando a respeito do livro de Efésios, nós entendemos que o apóstolo Paulo aqui também traz uma referência muito boa a respeito da conduta do cristão, como já foi ensinado em outras lições. Só que agora, com respeito à família, com respeito a como nós administramos bem a nossa casa e a nossa família. O texto áureo da nossa lição se remete ao texto áureo do casamento, lá de Gênesis, capítulo de número 2, e é Efésios 5:31, quando diz: por isso, deixa o homem pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Falando desse texto áureo, nós entendemos algumas coisas importantes que vai ser bom frisar na lição de número 12, quando você, professor, estiver passando esse ensino a respeito da conduta do crente com relação à família. Esse texto é um dos textos pontuais. Gênesis, capítulo de número 2, e o verso 18 em diante, mais precisamente o 24, e aqui o apóstolo Paulo falando no capítulo 5 de Efésios e verso 31, a respeito do homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher e ser os dois uma só carne. Aqui nós encontramos algumas verdades importantes. A primeira delas, que é muito importante frisar, é que o casamento é uma instituição que foi dada ao homem. O texto diz o homem, um homem e uma mulher. Ou seja, casamento é coisa para homem. Homem no sentido de maturidade, mulher no sentido de maturidade. Então, essa união, ela não é uma união para adolescentes, ela não é uma união para crianças, absolutamente, ou mesmo para quem tem uma idade cronológica, mas não tem uma idade mental, uma idade de maturidade para assumir a união do casamento. Observe que Deus fez o homem e a mulher, já na sua fase adulta, e uniu eles na relação de matrimônio, no casamento, um ambiente propício para que os dois, homem e mulher, pudessem desfrutar daquilo que melhor o Senhor criou em toda a sua criação. Nós encontramos outra verdade nesse texto áureo do casamento e o texto áureo da lição nossa de número 12, é que essa união, ela é uma união que está em pelo menos 3 aspectos. É uma união, primeiramente, espiritual. Nós nos unimos espiritualmente porque foi Deus quem criou o casamento. O casamento não foi uma obra do próprio homem ou de qualquer outra instituição. Pelo contrário, há muitas instituições que são contra o casamento, principalmente nesse aspecto monogâmico, heterossexual e indissolúvel, que é o tripé para o projeto de Deus. O projeto de Deus para o casamento está dentro dessa linha, que é muito importante nós frisarmos e levantarmos essa bandeira.
Essa união, ela é espiritual, essa união também ela é psicológica. É uma união psicológica, é uma união dos temperamentos, é uma união dos comportamentos, comportamento feminino, comportamento masculino. Deus criou o homem e a mulher em um momento diferente. Ele criou o homem e a mulher com pensamentos, com ideias diferentes, mas ele criou para que tudo desse certo. E essas diferenças certamente são que unem o homem e a mulher. Então, esse texto nos revela, pelo menos, essas 6 situações que eu já falei aqui. A união psicológica, a união espiritual e, em terceiro lugar, também uma união que é física sexual. Deus criou o relacionamento sexual e deu como presente para o homem e para a mulher para ser desfrutado num ambiente chamado casamento, que é um relacionamento duradouro, que é um relacionamento permanente e que é um relacionamento aprovado por Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas e os nossos casamentos a cada dia, para que nós possamos ser exemplo de vida cristã, principalmente no relacionamento conjugal. Assim, o apóstolo Paulo, ele vai falando a respeito disso, mas voltando ao texto do capítulo de número 5, o apóstolo Paulo, no verso 21, ele vai começar a esboçar o comportamento de cada um. Mas deixa eu voltar um pouquinho ao texto áureo do casamento, que a gente aprende também mais 3 coisas importantes, que deve ser enfatizado com os nossos irmãos, com os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. O primeiro deles é que esse deixar pai e mãe, que é falado aqui nesse texto, é um deixar que está em 3 aspectos também. O primeiro aspecto é o aspecto de um deixar domiciliar. Sim, deixar a casa paterna, deixar a casa do pai e da mãe de maneira domiciliar. Se casou, e há um ditado popular que diz que quem casa quer casa e outras coisas mais. Então, casou, precisa ter o seu cantinho, precisa ter o seu ambiente. Esse deixar está no aspecto geográfico, no aspecto domiciliar. Esse deixar pai e mãe, frisado pelo apóstolo Paulo, que também foi ratificado pelo Senhor Jesus nos evangelhos e que foi dito por Moisés em Gênesis, que na Bíblia está tão patente este versículo bíblico, é um deixar também emocional. Isso mesmo, um deixar emocional. Por quê? Porque quando casamos, nós deixamos de depender emocionalmente do papai e da mamãe. Nós passamos agora a viver um com o outro, exercendo as nossas funções, os nossos papéis diante do esposo, diante da esposa. E emocionalmente, se você chorava para o papai e para a mamãe, agora você vai chorar aí no ombro do seu esposo, no ombro da sua esposa. É um deixar emocional, não é? É um desprendimento de independência da casa paterna domiciliar, emocional e também vale a pena dizer, é um deixar financeiro. Não dá para ficar o tempo todo dependendo da casa de papai e de mamãe financeiramente. Não, ainda que seja por um tempo que você precise, né, morar com o pai e com a mãe, mas que seja por um tempo determinado, por uma necessidade dos pais ou sua, né, com a sua esposa. Mas o certo é o deixar a casa do papai e da mamãe, como a Bíblia diz, domiciliar, financeira e emocional. Financeiro porque esse é um dos assuntos muito importantes para que se lidere bem a nossa casa e a nossa família.
A situação ou as questões financeiras, elas vão contar muito de como é o nosso relacionamento com Deus e, além disso, como vamos administrar a nossa vida em família. Veja que o exemplo da família do Salmo de número 128, que a família modelo, aquele homem era dado ao trabalho, ele obedecia a Deus em todos os seus aspectos e o trabalho era algo importante. Ele administrava bem e a sua esposa lhe auxiliava, era uma videira frutífera que auxiliava em todos os aspectos, inclusive na questão financeira. Então o apóstolo Paulo vai discorrer, e esse texto eu não vou ler, porque é um texto que você conhece e vai ler com os seus alunos no dia da aula, mas aqui nós encontramos uma série de normas de conduta para o viver diário e prático. O apóstolo Paulo, sabiamente, ele faz uma comparação maravilhosa do relacionamento conjugal com o relacionamento de Cristo com a igreja. E ele começa, propositalmente, o comentarista da lição, ele coloca aqui o versículo de número 21, não é? Geralmente, a maioria dos comentários, eles começam do 22, mas aqui do 21 porque é muito importante. O texto diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. E aí ele começa falando sobre o papel da esposa, o papel do marido e versículos ou assunto adentro, no capítulo de número 6, ele começa a falar sobre a conduta dos filhos e a conduta dos pais também. Olha que manual maravilhoso são esses 2 capítulos. Seria um livro inteiro para falarmos sobre relacionamento conjugal, para falarmos sobre papéis dentro do lar e para falar de relacionamento entre pais e filhos. Então, o que a gente pode frisar muito bem, além de tudo que eu já falei, o que nós devemos frisar bem nesse texto? Veja que o apóstolo Paulo, ele compara o papel do marido como o papel de Cristo para com a sua igreja. Como Cristo procede com a sua igreja, assim o apóstolo Paulo vai dizer que devemos conduzir também o nosso relacionamento conjugal. E ele coloca então que o nosso dever primordial, o nosso dever primeiro, principal, é amar a esposa. É amar a esposa. Mas você pode me perguntar, ele começa falando às mulheres. Eu estou indo de acordo com o que a lição coloca em primeiro. Então ele coloca aqui que o homem, o papel do homem, segundo aquilo que o apóstolo Paulo ensina, é que nós devemos amar a esposa. E esse amor deve ser um amor primeiramente sacrificial. Veja que se ele compara o amor do marido, a conduta do marido para com a esposa, com a conduta de Cristo, ele está falando de sacrifício. Ele está falando de que Cristo morreu pela sua igreja. Aliás, ele diz, ele se entregou pela sua igreja. Ele se entregou. O marido deve entregar o seu amor, se entregar à sua esposa de maneira até sacrificial, incondicional. Esse deve ser o amor do marido pela esposa. Além disso, um amor cuidadoso, porque o apóstolo Paulo diz nesse texto que o marido deve amar a esposa como ao seu próprio corpo, ou seja, como ele cuida do seu corpo, ele deve cuidar também da sua esposa. Então, o primeiro dever do marido é o dever de amar. O segundo dever do marido é o de amar como Cristo amou, que é o amor sacrificial. O terceiro é um amor cuidadoso, sempre cuidar da esposa, como diz o texto bíblico, como vaso mais frágil. E então a gente entra no papel da esposa. É importante todo professor frisar bem
a questão dos papéis que devem ser bem definidos dentro do lar, dentro da casa. A inversão dos papéis é um problema muito sério e um dos problemas que mais enfrentamos no gabinete pastoral. Alguém que usurpa o papel um do outro. É a esposa que usurpa o papel do marido. É o marido que deixa de fazer o seu papel. E daí o apóstolo Paulo diz que o marido é o cabeça da esposa. O cabeça da esposa. E aqui não é uma questão de o marido estar acima, ou de ter diferença, ou de ter uma autoridade a mais ou não. É apenas o apóstolo Paulo, Jesus coloca essas questões e são ratificadas pelo apóstolo Pedro para dizer que o projeto de Deus é um projeto que funciona. Imagine uma instituição sem um comando. Imagine um exército sem um comando. Imagine um país sem um comando. Assim é o lar. O marido é o cabeça. Assim como Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, o Cristo também é o cabeça do marido e o marido da esposa. E as coisas vão funcionar muito bem. A esposa tem o papel fundamental de auxiliar. E essa palavra submissão, que aparece no começo, no verso de número 22, deve ser também bem detalhada. Isso mesmo. Quando se fala de submissão, algumas mulheres ficam preocupadas quando se ouve isso, principalmente na igreja, porque a ideia de submissão que se passou ao longo do tempo foi uma submissão escrava, foi uma submissão silenciosa, aonde a mulher não poderia falar absolutamente nada. E esse não é o texto original de Gênesis, capítulo de número 2 e o verso de número 24. A submissão da mulher, a ideia que Deus trouxe à mulher para ser uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora, alguém que pudesse ajudar. A submissão é exatamente ao papel do marido. Se ele é o piloto, é o comandante, ela está ali para auxiliar nesse comando. É a copiloto desse avião chamado família e casamento. E por fim, o apóstolo Paulo trata sobre relacionamento entre pais e filhos. E ele frisa duas coisas importantes. Os pais terem também respeito pelos filhos e os filhos obedecerem os seus pais. Queridos, um dos maiores desafios da atualidade é educar filhos. Nunca o texto de Salmo, capítulo de número 127, quando diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, nunca teve tão presente, tão patente e tão atual. É importante trabalharmos isso nessa lição. Nós temos uma oportunidade tanto. Certamente nós precisamos dizer que é um grande desafio educar filhos na atualidade. Nós educamos e a escola, que deveria ser uma aliada dos pais, ela deseduca em algumas situações. Nós construímos valores e a sociedade desconstrói. Nós ensinamos princípios e a mídia destrói esses princípios. É preciso termos mão forte como um guerreiro. Os pais são verdadeiros guerreiros na criação dos filhos. Olha, que esta lição seja uma lição abençoadora para cada aluno e para cada professor. E lembre-se bem, você, professor, deve ser o exemplo de conduta de família cristã para os seus alunos. Deus abençoe a sua vida e tenha uma ótima aula para a glória do nome de Jesus.